Bom dia. Então, vamos estar dando aqui início às nossas aulas do semestre. Olha só, eu sempre vou usar slides para as aulas, mas na medida do possível e quando for necessário, eu vou usar também o quadro, tá certo? Então, vamos começar aqui uma apresentação e vamos dar início à nossa aula. Como eu disse, a gente vai bem devagar essas 2 semanas por causa dos colegas que ainda irão chegar, né? Bom, vamos iniciar assim, porque eu falei que a gente ia iniciar com uma revisão, né? Então, primeiro com a linguagem usada para tratar de todos os assuntos, que é a linguagem de conjuntos, né? Então, teoria de conjuntos, tá certo? O que é o conjunto? Então, tá aí, ó, qualquer agrupamento, coleção, sistema ou classe, né? Qualquer ajuntamento de coisas de quaisquer tipo formam um conjunto, né? Em geral, a gente costuma representar os conjuntos por letras maiúsculas do alfabeto latino. Tá aí, ó, A, B, C, né? D, E, F, qualquer letra maiúscula nós usamos para representar os conjuntos. Tá certo? Sendo que representamos os elementos por letras minúsculas do alfabeto também. Tá ok? Então vamos lá. Ou a gente pode fazer assim, ó, a gente pode colocar entre chaves todos os elementos do conjunto, né? Utilizando o que nós chamamos de diagrama de Venn, que é aquela bolinha, né, com os elementos dentro, ou assim como está aqui na tela, né? Ó, utilizando uma propriedade que é comum aos elementos do conjunto, né? Os elementos do conjunto aqui são todos os x, tais que cada x tem uma certa propriedade que eu estou chamando aqui, neste caso, de π. Tá ok? O que é a pertinência? A pertinência, ela trata de quando você vai dizer que um elemento está ou não no conjunto, né? Aquele símbolo, né, de pertence ou não pertence, né? É uma conexão entre o elemento do conjunto e o conjunto, né? Quando você usa o pertence, você quer dizer que o elemento está no conjunto. Quando você usa o não pertence, você quer dizer que o elemento não está no conjunto, né? Por exemplo, né? Coloquei duas maneiras de representar o mesmo conjunto, né? Chamei de A o conjunto com as letras A, E, I, O, U, e de B, né, o conjunto formado pelo X, tal que esse X é vogal, tá certo? Então dá para ver bem que, na verdade, trata-se do mesmo conjunto, só que representado de duas maneiras diferentes, né? Às vezes, também, a gente pode representar utilizando o que é chamado de diagrama de Venn-Euler, né? Que é assim, aquela bolinha, né? Ó, a bolinha. Aí você coloca o nome do conjunto, né? Ó, perfeito? Aí um pontinho e o elemento, né? Ó, como é vogal, então A, E, I, O e o U. Como eu disse a você, né, pode ser bolinha, um quadrado, uma região que você faça do plano, né? E coloque os elementos dentro. Você chama de diagrama de Venn-Euler. Também pode ser feito dessa forma a representação de conjunto, tá ok? Vamos voltar aqui para o nosso ponteiro, né? Tá. Então, olha só. O uso do pertence, né? No caso do A aqui, ó, o elemento A está no conjunto de A maiúsculo, né? Então, a gente escreve A pertence ao conjunto A, né? Qual o significado? Que A é elemento do conjunto A, e nesse caso realmente é. O E pertence ao conjunto B. Por quê? Porque o B é o conjunto das vogais, né? Então, o X é igual a E, tá certo? Um dos X que ele está falando aqui é o E. O E pertence ao conjunto B. Por quê? Porque o E é uma vogal, né? Satisfaz a propriedade, tá certo? Né? O X ele só quer dizer que é um elemento genérico, né? Quem são esses elementos? A, E, I, O, U. Ou seja, o X pode ser A, E, I, O ou U, né?
O U é elemento de A. O U pertence ao conjunto A. Não é? O A é elemento do conjunto B. Então, o A pertence ao conjunto B. Ok? Seguindo aí, ó. Agora, o outro símbolo, não pertence, né? Sabemos que B não está no conjunto A. Olha aí, ó. O A só é A, E, I, O, U. Então, B não é elemento do conjunto B. Como é que você escreve isso? B, né? Aquele símbolo de antes cortado para significar que ele não pertence ou não é elemento do conjunto B, né? Mesma coisa, né? Novamente, o mesmo B não pertence ao B, né? Ó, por quê? Porque esse B não é vogal, é consoante. E no B aqui, ó, no B grande, tem apenas as vogais. Tá certo? A mesma coisa aqui para o alfa, né? Ó, mesma coisa, o alfa não pertence nem ao conjunto A e o alfa também não pertence ao conjunto B, por tratar-se nos dois conjuntos apenas de vogais. Tá ok? Então vamos seguir aqui, né? O que é um subconjunto, né? Você tem um conjunto, aí você pega um pedaço dele. O que é um pedaço dele? Uma parte de seus elementos. Perfeito? Aí o que é que você fala? Que esse pedaço desse conjunto é um subconjunto, tá certo? Aí tá aqui a definição, não vou ler, você está lendo aí, mas é isso, ó. Um pedaço do conjunto B é o A, né? Tá certo? Aí isso cria uma outra relação. A primeira relação que nós tivemos foi entre elemento e conjunto. Aí a relação de pertinência, pertence e não pertence. A relação entre conjunto e conjunto, né, que é a relação que define se um conjunto é subconjunto ou não de outro, nós chamamos de está contido ou não está contido, contém, não contém. Né? Se um conjunto é subconjunto de outro, a gente fala que ele está contido. Nesse caso, ó, o A está contido em B. Para usar o contém, é o contrário. O B contém nele, né, ó, dentro dele, o B contém o A. Perfeito? Ambos significam a mesma coisa. A está contido em B e B contém o A, é a mesma coisa, né? Na verdade, o que muda nisso aí é a direção do símbolo, né? Ó. Tá certo? Os subconjuntos nos permitem falar da relação de inclusão, que é o que eu acabei de falar, né? Se um conjunto A é subconjunto de outro conjunto, por exemplo, como na figura o conjunto B, então escrevemos que o A está contido em B ou que o B contém o A. Aqui, ó, você veja que é comum que a parte aberta sempre vai estar para o maior conjunto, né? Por isso que você pode ter assim, ó, escrever dessa forma ou dessa. A está contido em B ou B contém A, mas a parte aberta fica voltada sempre para o maior conjunto, tá? Aqui a forma de ler, né? Tá? Então, vamos lá. Está contido, não está contido. Contém e não contém. Perfeito? Ó, lembra do que eu falei? Que eu tenho que parar a apresentação para incluir o colega que está entrando atrasado, né? Se ele tivesse o e-mail institucional, não haveria essa necessidade. Vamos voltar? Vamos aqui. Professor, você pode botar um slide, por favor? Voltar no slide anterior, professor. Não entendi. Voltar no slide anterior. Não entendi. Voltar na informação anterior, por favor. Esse aqui? Isso mesmo. Obrigado. Tá, posso seguir? Já. Tá, então Muito obrigado. Vou para o próximo, hein? Tá, então, o que significa dizer, né? A gente já viu a definição aqui, né? A definição está bem aqui, ó. Os subconjuntos. Tá, não, ainda não, é aqui. O conjunto cujos elementos, todos os seus elementos, também pertencem a outro conjunto, igual ou maior, né? É que é chamado de subconjunto. Aí surgiu a relação, né? Mas aqui vamos escrever a mesma coisa em matematiquês, vamos dizer assim, né? Em linguagem matemática. Dizer que o conjunto A está contido em B, então, para todo x, se o x está em A, então o x também está em B. Então, aqui a gente já apresenta outros símbolos para escrever em linguagem matemática. Isso aqui significa se, somente se. Perfeito? Esse aqui para todo ou para qualquer que seja, né? E esse aqui, então ou implica. Perfeito? Tá? Repetir novamente, ó. Esse aqui significa para todo ou qualquer que seja. Então, nesse caso, para todo x
ou para qualquer que seja o X, tá certo? X pertence a A, isso implica, ou então o X pertence a B, né? Então, se o A está contido em B, quer dizer o seguinte, se tu tem um elemento de A, ele também obrigatoriamente é elemento de B, né? Então, aqui é só o símbolo, né, de contém, que é a mesma coisa. Perfeito? Não está contido. Tá certo? O que é não estar contido? Então, o A não está contido em B. Então, o A não é subconjunto de B. Né? Como é que você escreve isso em matemática? Né? Se, somente se, existe um X, né, que é elemento de A, ou seja, o X pertence a A, e não é elemento de B, o X não pertence a B. Então, se o conjunto A tem ao menos um elemento que não pertence ao conjunto B, né, basta ter apenas um. Então, o A não está contido em B, ou ainda o B não contém o A, tá certo? Ó, então, aqui um outro símbolo, que é o símbolo de existe, né? Significa existe. Perfeito? Ó, esse I aí, ó, podia ser assim também. Deixa eu lhe mostrar como é que poderia ser esse I. Tem uma forma, né, que você vai ver em alguns livros, que você pode escrever esse I usando um símbolo, que é esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo é I, e esse símbolo é OU. Perfeito? Né? É isso aí. Se eu quisesse escrever em cima, mas eu não vou escrever com esses símbolos, eu sempre vou escrever I e OU. Perfeito? Vamos mudar aqui para o ponteiro, tá? Então, consequência imediata, tá certo? Olha só. Dizer que A não está contido em B tem que ter algum elemento do A, tá certo? Ó, que não é elemento do B, correto? Compreendido esse detalhe? Sim, eu só não entendi um pouquinho lá em cima, mas tudo bem. Qual? O que exatamente? A primeira linha, a segunda linha? A primeira é limpa, porque minha internet voltou exatamente agora. Ah, tá bom. Ó, dizer que um conjunto é subconjunto do outro, né? No caso aqui, o A é subconjunto de B. O A está contido em B. Então, qualquer elemento de A, ó, todo elemento de A, obrigatoriamente tem que ser elemento também de B. Isso significa que o A está contido em B, e aqui é só repetição, só que com outro símbolo. Tá certo? Aí, dizer que o A não está contido é que existe pelo menos um elemento de A, né? Ó, que o cara é elemento de A, mas não é elemento de B. Perfeito? É isso que significa não estar contido, tá? Ou seja, não é subconjunto do B, tá certo? Pode até ter vários elementos do A no B, mas tem um do A que não está no B, né? Tem um do A que está fora. Seria essa a ideia aqui, né? A ideia de subconjunto é aquela que a gente acabou de colocar aí. Deixa eu lhe mostrar aqui. Então, ó, isso aqui, ó, tu tem aqui o B, um conjunto enorme. Aí um pedaço dele é o A. Né? Acho que com desenho fica claro, né? Qualquer coisa que esteja dentro do A também está dentro do B, né? Então, todo elemento de A também é elemento de B, tá certo? Agora, esse outro caso aqui. Está aqui o B e está aqui o A. Ó, veja que tem uma parte do A que está dentro do B e tem uma parte do A que está fora do B, né? Então, existem elementos de A que são elementos de B, mas também tem elementos de A, né? Aqui nessa região, que não são elementos de B, que é o que está escrito aqui, ó. Existe algum elemento de A que não é elemento de B. Perfeito? Entendido agora isso daí? Ótimo. Ó, eu vou pensar assim, quem cala consente, hein? Professor, Oi? eu tenho uma dúvida. Qual que é o mesmo significado das setas? Uma para um lado e outra para o outro, e uma só para um lado? Poderia repetir, por favor? Isso significa que se isso aqui é verdade, na verdade, vamos fazer assim, ó, que se esse aqui é verdade, então ocorre essa outra verdade. Perfeito? Alguma dúvida? Então, é a seta nesse sentido. Calma, deixa eu terminar de explicar. Então, por isso eu coloquei a seta nesse sentido, tá certo? Mas você podia ler ao contrário, você podia começar a ler daqui, ó. Podia começar a ler daqui, ó.
Então, o que seria começar a ler daqui? Seria que, se isso aqui tudo é verdade, então, como consequência, isso aqui também vai ser verdade. É isso que significa a seta nos dois sentidos. Que você pode começar por se essa verdade ocorre, então essa verdade também ocorre. Ou, se esta verdade que está aqui desse lado, né, do lado direito ocorre, então essa verdade que está do lado esquerdo também ocorre. Isso é o se somente se, tá certo? Espera aí, eu vou apagar tudo e vou falar uma outra coisa. Aí eu abro para o colega perguntar, tá certo? Não vou apagar tudo, não. Vou apagar só o que eu estou precisando aqui. Este, este e este. Agora tá. Isso é uma coisa, né? Agora eu vou olhar outra coisa agora, tá certo? Vou olhar só o lado direito da primeira linha. Tá. Agora vou olhar só essa parte aqui, do X pertence a B, né? Ó, porque é também seta, né? Mas aqui, ó, eu estou olhando como uma coisa só, né? Para essa primeira seta, eu estou olhando o lado direito dela e o lado esquerdo dela como uma coisa só, como eu acabei de explicar. Agora eu vou olhar só para o lado direito dela, tá certo? Aqui eu estou dizendo o seguinte, que se o X pertence a A, né, ó, a seta no sentido que tá, ó, consequentemente, ocorre isso aqui, ó. O X pertence a B. Mas não quer dizer, ó, que se o X pertence a B, eu tenha que o X pertence a A. Porque para eu ter ao contrário, a seta teria que ser como essa, teria que ter duas, né? Ó. Aqui, ó, a obrigatoriedade é que se o cara é elemento de A, com certeza é elemento de B. Mas se o cara é elemento de B, não obrigatoriamente ele seja elemento de A. É só ver aqui no desenho. Ó. Qualquer elemento aqui nessa bolinha também está dentro do B. Mas tem elemento do B, ó, que está fora da bolinha pequena, não é verdade? Que não é elemento de A. Por isso que a seta está só num sentido. Esclarecido? Sim. A segunda linha, você poderia explicar, por favor, professor? Aquele U ali. A segunda linha? Uhum. A segunda linha é a mesma coisa que a primeira, mas é o contrário. Lembra que eu falei? Ó? Aqui também significa que o A está dentro do B. Ó. O A está contido em B. Se você ler assim, né? Ó. Se você ler assim, ó, é exatamente como esse. A está contido em B. Ah, tá. Mas, O resto já entendi. Mas se você ler ao contrário, aí você tem que o B contém o A. Dizer que o B contém o A é que o B contém o A dentro dele. Então, é a mesma coisa da primeira linha. Perfeito? Calma aí, me confundi. Na segunda linha, o A tá dizendo que o A tá contido em B de qualquer forma. É a mesma coisa. Só que como você mudou o sinal, você também muda a forma de ler. Tá certo? Eu não sei se tá dizendo que, tipo, todos os elementos que tem A tem B e todos de B tem A. Não. Eu falei que a primeira e a segunda linha é a mesma coisa. Certo? Então não é isso. Todo elemento de A está escrito aqui, ó. Lembra que tá a mesma coisa aqui, ó? Todo elemento de A é elemento de B. É esse aqui, ó, é esse mesmo desenho. Todo elemento de A é elemento de B, mas nem todo elemento de B é elemento de A. Na verdade, esse é isto aqui. E isto aqui significa a mesma coisa, escrito de maneira diferente. Aqui eu estou dizendo que o A está dentro do B. E aqui eu estou dizendo que o B tem dentro dele o A. Não é a mesma coisa falado de forma diferente? Hã? Entendi. Tá, ó, de novo, ó, o cara chegou atrasado, eu tive que parar o slide para botar o cara para dentro, né? Da aula. Perfeito? Agora aqui, ó. Agora aqui é esse desenho aqui, ó. Se existe um pedaço do A que não está no B, então o A não está contido em B. Perfeito? Alguma dúvida? Bom, tá ok. Oi? Oi? Entendi, professor. Muito obrigado. Tá. Agora olha aqui, ó. Agora veja bem. Para que um conjunto não esteja contido no outro, é necessário que exista algum elemento dele que não está no outro, né? Como diz aqui na última linha, né? Tá certo? Tá. Agora olha só. Esse aqui é o símbolo de conjunto vazio, tá certo?
Aí eu lhe pergunto, o conjunto vazio tem algum elemento? Não. Hã? Não. Não. Se ele não tem elemento, então essa afirmação está correta, não está? O conjunto vazio está contido no A e não importa que conjunto seja o A. Tá certo? Ou seja, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto. Ele está contido dentro de qualquer outro conjunto, né? Por quê? Por causa dessa última linha aqui, ó. Para que um conjunto não esteja contido, tem que ter algum elemento que não esteja no outro. Como o vazio não tem elemento, então ele está contido em todos. Entendido isso? E se acha que cabeça para baixo significa o quê, professor? Para todo ou qualquer que seja. Para todo ou qualquer que seja o X, para todo ou qualquer que seja o A. Tá certo? Qualquer conjunto A, não importa quem é o A. O conjunto vazio é sempre conjunto vazio, é sempre subconjunto dele. Eu estou colocando aí uma letra, mas não precisa colocar. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto que você imaginar. Entendeu? Por isso, para todo. Tá? Posso seguir? Professor, Oi. o senhor pode repetir essa última parte do conjunto vazio? Eu não entendi direito. Tá. Eu estou afirmando que o conjunto vazio é um subconjunto do conjunto das coisas que tem na tua casa. Perfeito? Aí Sim, por quê? professor. Por que ele é um subconjunto? Porque para ele não ser, ele teria que satisfazer essa linha aqui, ó. Teria que ter um elemento nele, né? Alguma coisa nele que não tem na tua casa. Mas como ele é o conjunto vazio, perfeito? Então ele obrigatoriamente é um subconjunto das coisas que tem na tua casa. Entendido? Sim, professor, obrigada. Tá, perfeito, né? Eu só coloquei o exemplo da casa da colega para você saber ver que não importa quem é o conjunto. O conjunto vazio sempre está contido em qualquer conjunto. Tá certo? Olha aí. Vamos ver esses dois conjuntos. O A é o conjunto de todas as partículas do universo, perfeito? E o B é o conjunto só dos prótons, de todos os prótons que existem. Perfeito? Próton de carbono, próton de ferro, todos os prótons que existem. Tá ok? Aí eu lhe pergunto, qual dos dois é o maior, o A ou o B? O A. Perfeito. O A. Excelente. Por quê? Porque no A tem todas as partículas do universo. Eu lhe pergunto, se o cara é um próton, ele está no A? Tá. Tá. Se Sim. o cara é uma partícula qualquer do universo, ele está no B? Não. Não. Por quê? A gente sabe que aqui tem próton, mas não tem só próton. Tem outras partículas, né? Conclusão. O B está contido no A, né? Perfeito? Ou o A contém o B, que é a mesma coisa, né? Tá certo? Vamos seguir. Aí eu tenho o conjunto formado pelas letras A, E, I, O, U. E tem o conjunto formado, aliás, com essa propriedade. É formado pelo X, tal, que todos esses X são vogais. Tá certo? Eu lhe pergunto, os elementos aqui do A estão no B? Sim. E os elementos do B estão no A? Sim. Também. Sim, também. Perfeito. Então, o que você tem? Você tem que o A está contido em B e que o B está contido em A, né? Tá certo? Sempre que ocorre isso, ó, você tem um conjunto que está contido num segundo. E esse segundo também está contido no primeiro. Então, só pode acontecer uma coisa. Eles são iguais. Entenderam? Essa é a condição de igualdade entre dois conjuntos. Dois conjuntos são iguais se somente se o primeiro está contido no segundo e o segundo também está contido no primeiro. Ou seja, significa que eles têm os mesmos elementos. Perfeito? Perfeito. Professor, Oi? o conjunto vazio, ele sempre é considerado um subconjunto ou pode existir alguma coisa que vai fazer ele ser um conjunto principal? Ou ele sempre vai ser um subconjunto por ele não ter nada? Não. Olha, acho que assim.
Lembra da definição que eu dei de subconjunto? Eu disse que o subconjunto é um conjunto, mas que está dentro de outro que é maior, não é isso? Eu só chamo ele de subconjunto porque ele está dentro de outro, porque ele é menor que o outro. Mas ele também é um conjunto, entendeu? Então, Entendi. o conjunto vazio também é um conjunto, né? Agora, como ele está dentro de outro, ele é subconjunto de outro. Perfeito? Ele sempre está dentro de outro. Mas se eu olhar ele simplesmente, ele é um conjunto em si. Tá ok? Pensa assim, pensa na tua casa. O conjunto grande são todas as coisas que tem na tua casa. Aí eu vou pegar um subconjunto. As coisas que tem na cozinha. Perfeito? Né? Não é um subconjunto da tua casa? Sim, mas também é um conjunto. Mas também é um conjunto. Se eu olhar só a cozinha, é um conjunto das coisas que tem na cozinha. Pronto, é isso. Perfeito, rapaz. Trabalhar com gente inteligente é melhor, não é não? Aí, ó, a condição. Um conjunto é igual ao outro, então o primeiro está contido no segundo e, ao mesmo tempo, o segundo está contido no primeiro. Se isso ocorrer, é porque eles são iguais. Perfeito? Propriedades da inclusão, reflexividade. Todo o conjunto está contido nele mesmo. Alguma pergunta? Alguma pergunta? O que é necessário para que um conjunto seja subconjunto do outro? Os elementos do primeiro têm que estar tudo dentro do segundo, não é isso? Então, satisfaz, né? Os elementos de A são todos elementos do próprio A, né? Na verdade, é o mesmo, né? Antissimétrica. Se A está contido em B e B está contido em A, é o que nós acabamos de ver, né? Então, eles são iguais. Tá certo? E a transitiva, né? Se um conjunto está contido, se um primeiro conjunto está contido no segundo e o segundo contido no terceiro, então o primeiro está contido no terceiro. Perfeito? Entendido a ideia, né? Tu tem aqui, Professor, ó. Oi? pode repetir, é que minha internet tinha caído. Tá. Tu tem assim, a ideia é a seguinte, ó. Tu tem que o conjunto A está contido no conjunto B. Perfeito? E, ao mesmo tempo, o conjunto B está contido em um terceiro conjunto C. Ora, se o B aqui tem dentro dele o A, então o C também tem dentro dele o A. Perfeito? O A está contido em C. Perfeito? Né? Se você fosse colocar com as bolinhas, o esquema seria esse aqui, ó. Tu tem aqui o conjunto B, né? Aí o que é que tu sabes? Que dentro do B tem o A, né? Que é a primeira afirmação aqui, né? Mas o B está dentro de outro, né? Está dentro do C. Então tem o maior ainda, que tem o B dentro dele. Aí qual é a conclusão? Ora, se o A está dentro do B e o B está dentro do C, então o A também está dentro do C. Perfeito? O A também está contido em C. Tá correto? Vamos seguir. Professor, Opa! pode repetir sobre a reflexividade? A primeira? Isso. Tá. Pensa assim. Naquele conjunto das vogais. Tá certo? Né? Lembra da definição? A definição fala o seguinte, que para um conjunto estar contido no outro, é necessário que os elementos do primeiro estejam todos dentro do segundo, não é isso? Sim, professor. Mas, ó, eu tenho o A e o A. Todo elemento de A não é elemento dele mesmo? Sim. Então, todo conjunto está contido em si mesmo. Entendido a ideia? Ah, tá. Tá bom, entendi. Obrigada. Então, é isso. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo, né? A união B. Olha só, eu tenho que A união B tem os seguintes elementos. Menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, certo? Aí vem a pergunta. O menos 3 é elemento de A? Eu acho que, tipo,
seria o A união B seria os elementos de A junto com os elementos de B e formam isso tudo. Tá certo. Aí eu lhe pergunto, se eu pegar só o -3, eu posso afirmar que ele é elemento de A? Eu acho que não, porque eu não sei ainda quais eram os de A antes deles se unirem. Exatamente, eu não sei. Porque ele pode estar em A, mas também pode estar em B, não é verdade? Eu não sei, porque aí não está dito quem é o A e quem é o B, está dito só quem é a união. Perfeito? Podia ter uma situação em que o -3, em vez de estar no A, estaria no B, mas estaria na união, tá certo? Excelente, gostei. Muito bom, viu? Tá certo? E o -3 está em B? A resposta é a mesma. Eu não sei. Pode ter uma situação em que o -3 está no B, é claro, né? Mas pode ter uma situação em que o -3 não está no B e sim no A. Perfeito? Então, como eu não tenho certeza, né, eu não posso afirmar nenhuma das duas coisas. E para nenhum elemento, não é verdade? Aí está aí a união. Eu pego todos os do A e junto com todos os do B. Tá certo? E aí eu tenho a união. Tá certo? É por isso que eu não sei exatamente como as coisas funcionam. Tá ok? Né? Eu só sei o seguinte, que se o cara tá na união, ou ele tá no A, ou ele tá no B, como diz aqui a definição, né? Ó, X é elemento da união, então X é elemento de A, ou X é elemento de B. Não me dá certeza, mas tá em um dos dois. Perfeito? E pode até estar nos dois, né? Não tem nada que impeça. Ok? Já na interseção, não. Na interseção, aí eu tenho certeza. Quer ver? Olha só. Imagina que isso é a interseção entre dois conjuntos. Tá ok? Aí eu lhe pergunto. O -3 é elemento de A? Aí... Hã? Sim, ele é assim. Sim. Por quê? Aí tem que lembrar, o professor não falou a definição, mas aí o cara lembra, né? Porque isso é revisão. O cara tá na interseção se ele tá tanto no A quanto no B. Então, ó, isso aqui é verdade. Isso aqui, ó, é verdadeiro, tá? Na união, eu não tenho certeza, mas na interseção, eu tenho. Isso aqui é verdadeiro. O -3 é tanto elemento de A, quanto também elemento de B. Porque só assim ele está na interseção. Ele tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Na união, ele pode estar em um, no outro ou nos dois. Não importa, ele está na união. Mas na interseção, não. Ele tem que estar obrigatoriamente nos dois. Perfeito? Alguma dúvida? Aí é por isso que a definição é assim, ó. Espera aí, vamos já ver a definição. Vamos apagar esse V aí para ele não atrapalhar a nossa animação, né? Para sair tudo bonitinho. Aí, olha aí. Tem o A, tem o B. Se eu pegasse tudo aí, seria a união, né? Mas eu quero a interseção. Eu quero saber quem é que está nos dois ao mesmo tempo. Aí só tem essa partezinha aí, ó. Alguma dúvida? Não. Ou seja, se o cara está na união, ele é elemento de A e de B ao mesmo tempo. Perfeito? Senão ele não está na união. Tá? Agora, o que é a diferença? Isso aí às vezes confunde, né? Mas você vai ver que a ideia é bastante simples. Como é que você obtém a diferença entre dois conjuntos? A diferença é exatamente como subtração. O que significa 5 menos 3 para você? Tira 3 de 5. Oi? Pois é, porque Tira tem 3 de tem duas coisas a mais que no 3, não é verdade? Que é o 2. Perfeito? A diferença é a mesma coisa. Imagina que tu tenha no conjunto A, E, I, O, U. E no outro conjunto tu tenha I, O e U. Né? Na verdade é o 5 menos 3. O que é a diferença entre o A e o B nesse caso? Então o A é A, E, I, O, U e o B é I, O, U. Então a diferença são os dois do A que não tem no B. O A e o E. Tá certo? É isso que é a diferença. Tá ok? Então, ó, se a diferença entre dois conjuntos é tudo isso que está aqui, então esses elementos são os elementos que tornam o A diferente do B. Ó.
como eu disse aqui, imagina assim, né? Vou voltar aqui para o ponteiro de novo. Caçamba. A é formado. Perdoe aí que eu não sou muito bom de escrever aqui no computador, não, hein? A é I O. Saiu lindo esse O. U. Perfeito? Aí quem é o B? Professor, Oi? se fosse B diferença A, então os elementos seriam do B. Exatamente. E que não E que o tornam o B diferente do A, entendeu? Por isso que é a diferença. Tá ok? Aí aqui, ó, quem é A menos B. Aí, ó, é como a conta mesmo, 5 menos 3. Ó. 5 menos 3 é 2, mas quais dois? O A e o E. Porque o que torna o A diferente do B são o A e o E. Perfeito? Aí a resposta aqui, ó, é só o A. Na verdade, não tem assim complicação, porque é o que é mesmo. É por isso que o nome é diferença. É o que torna o primeiro conjunto diferente do segundo. É o A e o E. Tá certo? Porque se não tivesse o A e o E, eles seriam iguais. Seriam I, O, U. Perfeito? Entendido a ideia? Agora, olha só. Imagina que eu peço o contrário. Quero saber quem é B menos A. Quais são os elementos do B que tornam o B diferente do A? Quais são? São os mesmos, né? Nenhum. O A e o E. Claro que não, meu amigo. Você não compreendeu. Olha só. O que vem na diferença é o que torna o primeiro conjunto diferente do segundo, que é o A e o E. O que faz o B ser diferente do A? O A e o E, agora entendi. Hã? I, O e U. Não, meu amigo. Você não entendeu Nada. de novo. Eu não vou nem falar, eu não vou nem dizer a resposta ainda. Olha só. O que faz o A ser diferente do B é que o A tem o A e o E. Tá certo? E o B não. Por quê? Por que não é o I, o O e o U? Porque o I, o O e o U estão no B. Se tiver, ó, se aqui não tivesse o A e o E, eles seriam até iguais. Não é verdade? Então, o que faz o A ser diferente do B é o A e o E. Agora, eu estou me perguntando, colega, desliga aí o áudio, por favor. Tá. Agora, eu quero saber o que torna o B diferente do A. Tem alguma coisa que torna o B diferente do A? Que eu saiba, não. Não tem. Pois é. Então, a resposta aqui, ó, Acho que nada. é conjunto vazio. Por quê? Porque todos os elementos do B também estão no A. Tá certo? Eles não são iguais, é verdade. Mas eles não são tão diferentes assim, entendeu? Porque o I, o O e o U tá no A. Entendeu? Os três, entendeu? O A tem 5 e o B tem 3, então a diferença é 2. Mas não é 2 qualquer. São os dois que tornam o A diferente do B. Agora aqui, ó, B menos A. Aí nem dá, né? Ó. São os mesmos elementos, ó. O I tem no A, o O tem no A, o U tem no A. Então, não tem como calcular essa diferença de B menos A, tá certo? Não tem nenhum elemento do B que não está no A. Todos estão. Perfeito? Eles não são iguais, é verdade. Mas todo elemento do B é elemento do A. Compreendido agora? A diferença entre conjuntos? Posso seguir? Sim. Perfeito, Sim, excelente, excelente, excelente. Deixa eu apagar isso aí, porque vai aparecer mais coisas aí. Vamos voltar para o nosso ponteiro. Pronto, agora vamos lá.
Menos 3 é elemento de A? Com certeza, né? Porque aqui só estão os elementos que fazem o A diferente do B, né? Ó. Menos 3 é elemento de B? Claro que não, né? Não pode ter. Perfeito? Então, ó, se a gente fosse colocar V ou F, aqui seria V e aqui seria F. Tá certo? Aí, ó, olha só. Olha só. O A. Aí, ó. Quem é A menos B? São todos elementos de A e que, ao mesmo tempo, não é elemento do B. Por isso que lá naquele nosso exemplo, o A menos B deu A e o B menos A deu vazio. Por quê? Porque todo elemento do B também era elemento do A. Então, B menos A deu vazio. Tá certo? Aí tá aí, ó. Essa é a diferença, ó. É só os elementos do A que não fazem parte do B. Ó, aí a interseção não entra, porque a interseção é o A menos B. Essa parte que eu vou marcar aqui, ó. Essa parte que eu vou marcar aqui, que eu não vou conseguir pintar, né? Então, eu vou só marcar dessa forma, né? Ó. Toda ela é o que nós chamamos de B menos A. Então, ó, essa parte que eu marquei aqui, ó, com linhas vermelhas, é o B menos A. E essa parte que eu marquei aqui de verde é o A menos B. Aí a interseção não entra nem em um nem no outro. Por que a interseção não entra? Porque a interseção está nos dois. E eu não quero a interseção. Eu só quero, ó, no A menos B, só os elementos do A que não estão no B. E no B menos A, eu quero só os elementos do B que não constam no A. Perfeito? Entendi. Tá travando também para vocês aí? Eu achava que era só Aqui tá. É para ele também lá, então. O professor tá dando aula sozinho. Caiu, tá travando para ele. Professor, tá escutando? Caraca, pensei que era minha internet que tivesse falhado. Professor? Posso seguir? Ou eu tenho que voltar? Professor, você tá ouvindo? Professor? Estou ouvindo. Professor. Estou ouvindo. Tá travando o seu vídeo. Ah, o meu vídeo está travando? E o meu vídeo Isso, está tá travando o seu vídeo. E o meu vídeo está parado, ó. Eu vou parar a apresentação um pouquinho e depois voltar, tá certo? Oi. Estão me ouvindo bem agora? Senhor. Estão ouvindo. Tá me vendo direitinho? Sim, agora estamos. Tá vendo eu fazer um pêndulo? Travou de novo. Tá, mas vamos ter que voltar. Vou. Professor, travou quando o senhor tinha Travou. acabado de tirar. Travou quando o senhor tinha acabado de tirar aqueles diagramas lá. Ah, tá. Então eu posso continuar, né? Perfeito? Então vamos voltar aqui e vamos continuar. Então tá legal. Eu vou voltar para o diagrama só para vocês olharem. Aí me deem aí o feedback, tá certo? Aqui, ó. Isso aqui foi a última coisa que apareceu, né? Tá certo? Isso. Então vamos continuar. Então, agora quero falar do complementar, né? O complementar, na verdade, é um caso particular de diferença. Também é diferença. Tá certo? Na diferença, você vê aqui, ó, que um conjunto, né, ó, é completamente diferente do outro, né? Ó. Tá certo? São dois conjuntos estranhos, né? Assim, nenhum, eu quero dizer que um não está contido no outro, né? Obrigatoriamente. Tá certo? Obrigatória pode ser que esteja, mas obrigatoriamente não está. No complementar, não.
é obrigatório que um conjunto esteja contido no outro, tá certo? Então, eu vou fazer até aqui começar com o diagrama para você entender direitinho. Então, eu tenho aqui o A. E diferente do anterior, não tem nenhum pedaço do B fora. O B está todo dentro do A, entendeu? Porque na página anterior, eu tinha, assim, dois conjuntos diferentes, né? Tá? Mas que pedaços dos dois estavam um fora do outro, né? Aqui não, ó. Eu tenho que o B está todo dentro do A, tá certo? Aí, quando eu for pedir A menos B, vai dar isso aqui, ó. São todos os elementos do A que não estão no B, não é assim? Então, ó, A menos B é todo mundo que está fora do B, né? Ó. Certo? Compreendida a ideia, segundo a definição anterior? Aí, quando isso ocorre, a gente dá um nome especial para isso. Isto é, o complementar de B em relação ao conjunto A. Perfeito? Ou, às vezes, a gente só escreve assim, ó. Como está ali no título, ó. É o complementar de B. Perfeito? Mas isso só funciona quando o B, quer dizer, quando o segundo, né? Ó, quando o menor está contido no maior. Então, também é diferença. Só que a diferença recebe um nome especial, que é complementar. Na verdade, é assim. Olha como é que eu vejo. Na verdade... Oi? É tipo o B, ele complementar, nesse caso. A gente lê assim, ó. A menos B é complementar de B relativo a A, ou B complementar. Perfeito? Como está nessa segunda notação. Então, tipo, vulgarmente falando, o B, ele complementa A. Repete de novo? O B, ele complementa o A. Não é assim. É assim. São os elementos que faltam no B para ele ser igual ao A. Entendeu? Ah, entendi. Né? Porque se é a parte de fora, é o que não tem no B, né? Ó, a parte de fora é o que não tem no B. Não é verdade? Se você pegasse essa parte de fora todinha e jogasse dentro do B, o B ficava do tamanho do A, não é verdade? É por isso que é complementar de B. Porque é o que falta no B para ele ficar igual ao grande. Né? É por isso que é necessário que o B esteja dentro do A. Aí, mas a operação é diferença. É o maior menos o menor. Tá certo? É tudo que tem no maior e não tem no menor. Tá ok? Por isso que é a parte de fora. A parte que tem no A e não tem no B é a parte de fora do B, né? Entendido a ideia agora? Uhum. Isso é complementar, tá certo? Aí, tipo, lá naquele Czinho, o menor ele sempre vai ficar em cima e o maior embaixo, né? No Czinho é. Eu acho que é assim. Exatamente. Mas se eu for usar, eu vou usar essa anotação aqui, ó. Ah, meu Deus, perdi o ponteiro. Tá aqui. Eu vou usar essa anotação aqui, dessa forma, né? Tem livro que usa essa e tem livro que usa essa daqui. A gente vai usar essa daqui, tá bom? Complementar. Tá legal? Entendi. Aí tá aí, né? Ó. Deixa eu apagar isso aí. Ó, qual é o complementar da união? Olha só, então, para eu ter o complementar da união, então, lembra que esse cara que está aqui embaixo é sempre o menor, né? Ó. Então, a união tem que estar dentro de alguém, né? Perfeito? Então, existe um conjunto grandão que eu vou chamar, sei lá, de U, de universo. E que dentro dele é que está a união, né? Ó.
Esse é o A. E esse é o B. Eu estou colocando assim, um colado. Eita. Travou aqui. Travou também. E aí, travou de novo. Positivo. Professor, tá na escuta? Oi? Tá, voltou? O que está travando é a sua imagem aqui, ó. É do seu rosto, no caso. A voz também, explicação- ué. a voz também. E agora, melhorou? Voltou Eu normal, vou mas você voltar pode para a voltar. apresentação Isso, e isso. vocês veem se parou no mesmo local, tá? Parou Tá, era- quando o senhor tava desenhando. Quando o senhor nem tinha Tava escrito B desenhando. ainda. Isso, você não tinha escrito o conjunto B não ainda. Ele Travou travou. de certo? novo. Tá, eu vou apagar aqui e começar de novo, tá ok? Tá, vamos lá? Ok. Já posso começar? Então vamos lá. Pode. Olha aqui, ó. Então eu quero complementar da união. Então o conjunto pequeno é a união e tem um outro maior, né? Então eu vou desenhar primeiro o maior. Eu vou chamar esse maior de conjunto universo. Perfeito? Aí eu vou ter o conjunto A. Tá aqui, ó. Esse é o A. E esse é o B. Entendido? Aí lembra do que nós falamos? O complementar é o que está fora, né? O que está fora do menor. O menor é a união e o que está fora da união é isso aqui, ó. Tudo tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ah, perfeito. Sim. Fica silêncio, aí eu já penso que caiu, entendeu? Mas tá bom, tá ótimo. Então, ó, deixa eu terminar aqui, que vamos já. Então, veja que é exatamente como o desenho anterior, né? Ó. O que está fora é que é o complementar. O que está fora é que é o complementar. Então, isso é o complementar da união. Quer dizer, se eu estou procurando o complementar da união, então existe um conjunto maior que a união, que no caso eu estou chamando de U. Tá certo? Então, o que está fora é o complementar da união em relação a esse conjunto. Né? Eu só posso achar complementar, não esqueça, se o cara que eu estou querendo achar o complementar dele é subconjunto de um outro maior. Perfeito? Que é o caso do nosso desenho, né? Aí vai estar aquelas mesmas perguntas, né? A mesma pergunta, né? O Agora eu mesmo me embolei. Oi? Agora eu me embolei nesse caso. Nesse caso de complementar da união, eu me embolei. Tu te lembra do de antes? É a mesma coisa, olha só. Antes eu tinha um conjunto grande, que era o A. Perfeito? E tinha um conjunto pequeno, que era o B. Aí eu queria saber quem é o complementar de B. Aí o complementar de B, vou colocar um Czinho aqui, né? Ó, é essa parte aqui, ó. É toda a parte que estava fora do B, lembra? Uhum. Pois é. O importante é que eu quero completar o conjunto que aparece ali, né? Tá certo? Eu quero complementar do B, né? Então, o B é que é o pequeno. Tá certo? O B é que é o conjunto pequeno. Então, o complementar, ó, é tudo isso aqui, ó. É tudo que está fora do B. O complementar do B é tudo que está fora do B. Alguma dúvida? Não. Tá. Então, eu tenho aqui... Alguém, eu quero alguém saber... lhe chamou, professor. Eu falei Oi? não, mas alguém lhe chamou. Fala aí. Oi. A
gente pode afirmar que alguns dos elementos que estão no conjunto complementar podem fazer parte tanto do conjunto A ou do conjunto B? Não, aí ele não estaria no complementar. Porque o complementar são os caras que estão fora do B. Entendeu? Por isso que eu pintei só a parte de fora do B, para significar que o complementar só são os elementos de fora. Eles estão no A. Tá certo? Eles estão no A, mas eles não podem estar no B. Entendido? Entendido. É porque assim, eu estou falando em relação a esse caso aqui, no que o senhor apresentou agora. Porque Calma. Agora eu vou falar dele. Calma, agora eu vou falar dele. Ouve. Aí, se eu não conseguir esclarecer, tu pergunta de novo, tá bom? Tá, vamos lá. Então, repetindo aqui, ó. O complementar de B é todo mundo que está fora de B. Perfeito? Tá. Mas eu só posso ter complementar, não esqueça, se o conjunto pelo qual eu estou procurando complementar é subconjunto de um outro. Como aqui, ó. O B, ó, o conjunto B aqui, ó, é subconjunto do A. Então, o complementar dele é tudo que está fora dele, mas dentro do A. Tá certo? Eu quero complementar da união. Tá certo? Bom, então é necessário que a união esteja dentro de alguém. Assim aqui, ó, eu quero complementar de B, o B tem que estar dentro de alguém, que nesse caso é o A. Então, se eu quero complementar da união, ela tem que estar dentro de alguém. Porque eu quero complementar dela, então ela tem que estar dentro de alguém. Aí, esse alguém eu chamei de U. Perfeito? Que é o quadrado grande. Então, a união, ó, é essa parte branca, ela está dentro do U. O que é o complementar dela? É tudo que não está nela, que está fora. Assim como aqui, ó, era tudo que estava fora do B. Tá certo? Então, é tudo que está fora da união, ó. É só a parte de fora. Perfeito? Esclarecido? Tá. Aí vem a pergunta. O -3 é elemento de A? Se eu entendi certo, eu acho que não é. Tá, perfeito. Entendi. Ele é elemento de B? Acho que não. Não, porque ele está na união, né? Aliás, ele está na união. Ele está no complementar. E o complementar é o que está fora. Então, o -3 ele tem que estar aqui fora, né? Nessa parte de fora. E se ele está aqui fora e a união é aqui, ele não está na união. Perfeito? Nossa, eu gostei desse exemplo. Tá, legal, né? Então, União com exceção. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui. Deixa eu voltar aqui, ver se eu consigo mudar a cor. Pera aí. Questões de ponteiro. então, no caso, quando definia-se o complementar com igual, é o que vai faltar nos outros conjuntos. É porque, tipo, o que tá dentro da chave é o que tá na parte pintada. É o e a que eu tracei união é já. o que não tá pintado. Entendi. Ó, Travou de novo. essa parte da união estão aqui fora. O -3, o -2, o -1 está fora da união. Se ele está fora da união, ele não está nem no A e nem no B, como o colega afirmou agora há pouco. Mais alguma pergunta? Professor, dá para me ouvir aí? Ou tá com barulho de chuva? Rapaz, esse barulho de chuva. Ei, esse barulho de chuva tá dando sono. Continua. Pra ter. Eu até esqueci como falou. Como que esse negócio é de fora? Eu já me esqueci. É o complementar. A parte de fora é o complementar A parte do conjunto. complementar. Não precisa necessariamente ser um subconjunto no maior. Pode ser Não, que nem como para tá aí, ter complementar, tem que ser subconjunto. Tem que ter, ó. Ó, eu só posso calcular o complementar de B se ele estiver dentro de alguém. Como aqui, ó, ele está dentro do A, né? Não é exatamente. Tipo, como tá nesse primeiro. Que eu só Tá. botei, né? Eu quero Como se o fosse complementar da inversa e o união. A e o B. Ah, sim, não. Aqui podia estar, mas não é obrigatório. O A e o B, um podia estar dentro do outro ou podia estar separado. Mas não é obrigatório, entendeu? Deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Só um minuto. Borracha, tá.
Que vai demorar, viu? Segura e passa em todas as linhas. Oi. Se alguém tiver outra pergunta, já pergunta aí enquanto eu estou apagando. Eu tenho duas perguntas um pouco complexas, mais ou menos. Tá. A primeira, que é um pouquinho mais tranquila. A gente pode afirmar que o complementar ao contrário da interseção? Não, não é contrário. Porque a interseção seria os números que estão no mesmo conjunto, tanto em um quanto no outro. O complementar Isso. seria os números que só estão no maior. Seria, entre aspas, de uma certa forma, ao contrário. Não. Assim, levando em consideração que o menor está contido no maior. Levando em consideração que o menor está contido no maior, de novo, não. Professor? Eu acho que, tipo, a interseção, ele trabalha os conjuntos como conjuntos, entre aspas, principais. O complementar já tem que ter um subconjunto, entendeu? Eu acho que não tem uma coisa nada a ver. Também acho que não, porque um pode ser subconjunto do outro e ter interseção. Entendeu? Ah, ainda tem Tu interseção. tá pensando só num desenho. Tu não tem que pensar no desenho, tem que pensar na definição. A definição é assim, ó. A interseção entre dois conjuntos são todos os elementos que estão no um e no outro ao mesmo tempo, né? Tá certo? Se um é subconjunto do outro, então a interseção é o menor. Por quê? Porque os elementos do menor estão nos dois, né? Perfeito? Perfeito. Então, Ele travou de novo. tá, mas não tem problema, porque eu ainda estou desenhando. Até eu terminar de desenhar, volta. Professor, então no caso, se fosse esse mesmo exemplo, só que no lugar de união fosse interseção para pedir o complementar, seria as duas partes maiores de A e B? Não. Seria tudo de fora, mais isso que você falou. O A e B. Ah, tá, entendi. Isso. Seria tudo de fora, mais as partes do A e B que não estão na interseção. Tá certo? Certo. Tá, eu vou dar uma outra. Todos estão vendo os dois desenhos? Oi? Sim. Tá. Olha só. Sim. No primeiro caso, a interseção B, a união B, é isso aqui, ó. Por quê? Porque tem interseção entre eles, né? Mas pode ser que não haja interseção, não é verdade? O que é o complementar da união? É toda a parte de fora. Alguma dúvida? Entendeu? Nos dois desenhos, eu tenho o complementar da união. Só que um caso há elementos comuns entre os dois conjuntos, né? Tem elemento diferente, mas tem elemento comum. E no outro, não. Ó, não tem nenhum elemento comum entre o A e o B, né? Perfeito? Mas a união é a parte branca do A mais a parte branca do B, né? Isso é a união. E o complementar disso é tudo que está fora. Então, o complementar, como eu disse, é o que está fora. Não importa como são os conjuntos. A única obrigatoriedade é que o conjunto pequeno tem que estar dentro do grande. Entendeu? Entendido agora? Ficou esclarecido? Entendi. Perfeito. Posso passar? Sim. Tá, então vamos lá. Calma aí, professor, rapidinho. Opa. No primeiro conjunto universo do desenho, eu tinha interseção. Aí, pra gente saber, tipo, tudo de tudo, a gente teria que somar tudo menos a interseção. Não, É isso? tá errado. Não importa se tem. O que eu escrevi aí, ó, os dois juntos. Não importa se há interseção ou não. Tá certo? O complementar da união é a parte de fora, tanto do A quanto do B. Esclarecido agora? Uhum. Entendi. Então é por isso que, se o menos 3 está no complementar, ele não pode estar nem no A e nem no B. Tá certo? Opa, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Perfeito? Só repetiu, né?
Tá? Então, olha só, o complementar de A união B é todo mundo do universo que não está nem no A nem no B, não está na união, né? Tá certo? Vamos continuar. Ó, suponha que A é uma consoante e que B é uma vogal. Qual a interseção entre A e B? É vazio. É vazio. É vazio. Perfeito, é vazio. Excelente, né? Não existe nenhuma vogal que seja consoante e nenhuma consoante que seja vogal. Perfeito. Professor, esse X e esse X e ponto e vírgula significa o que, mais ou menos? Tipo, eu sei a ideia que ele passa, Não, mas eu não... olha, meu querido, não sei se você lembra que quando você tem algo, um número desconhecido em matemática, você representa pela letra X, Y, por uma letra, enfim. Perfeito? Não, tipo, no início da chave tem um X, um ponto e uma vírgula. Me Tá ouve, vendo? me ouve, pelo amor de Deus. Vou repetir de novo. Em matemática, quando há algo que você não sabe quem é, você representa por uma letra. Em geral, X, ou Y, ou Z. Mas pode ser qualquer letra. Entendido isso? Que eu acabei de falar? Tá. Perfeito? Tá. Esse conjunto, ele é definido por uma propriedade, que é a propriedade de que o cara que é elemento dele é uma consoante. Perfeito? Então, a gente sabe quais são as consoantes. B, C, D, F, G, etc. Tá certo? Mas como eu não quero mencioná-las, aí eu escrevo assim. Ó. O X representa qualquer elemento do conjunto, né? Representa algo desconhecido. Mas é algo desconhecido que eu sei que é uma consoante. Então, o X, ele está fazendo alusão ao B, ao C, ao E, ao F, a ele próprio, que ele também é uma consoante. Mas ele não está aí como consoante. Ele está aí apenas para dizer que ele representa um elemento qualquer do conjunto. Mas como é esse elemento? É uma consoante. Perfeito? Ah, entendi. Tá? Tipo, para não deixar a consoante na cara, entendeu? Para usar a propriedade. Como fosse assim, tu pega assim, o teu conjunto é 0, 1, 2, 3, 4. Perfeito? Aí tu coloca assim, ó. X pertence aos naturais, tal que x é menor ou igual a 4. Perfeito? Né? Eu não estou dizendo que é o 014, mas eu sei que é o 014. E ele está representado pela letra X. Então, o X pode ser o 0, o X pode ser o 1. Ele está só para mencionar, né? Como se fosse algo conhecido, entendeu? Só para eu não mencionar exatamente o elemento. Mas eu sei quem é o elemento. Tá certo? Ele está só substituindo, tá? Para eu não escrever o próprio elemento. Estou usando uma propriedade para definir o conjunto. Tá certo? Tá ok? Isso aqui a gente já sabia, né? Como o vazio está contido em qualquer um, então ele está contido no A e também está contido no B, né? Não importa quem é o A e quem é o B, tá certo? Agora, isso aqui é importante. Conjunto das partes de um conjunto, ok? Agora, aqui eu vou parar a apresentação um pouco e vamos usar a nossa querida lousa, né? Tá certo? Eu vou pegar dois conjuntos. O conjunto A que vai ser Alô? Eu acho que o provedor de internet do professor talvez não imprimiu a internet que caso É tipo net. É tipo net. Professor, Voltou? a imagem está muito ruim e está travando também. Tá, mas já voltou, né? Já, voltou por agora. Estão conseguindo ler o que está na lousa? Lê aí para mim. Mais ou menos. Sim, professor. Mais um. O A tem Melhorou agora. B, o A tem A, B e C,
e o B tem 1, 2, 3 e 4. Perfeito? Tá. Existe uma coisa chamada de conjunto das partes de um conjunto. O que significa isso? Tá? Esse conjunto é formado por todos os subconjuntos possíveis de um determinado conjunto. Tá certo? Por exemplo, se o A é ABC, quais são todos os subconjuntos possíveis desse conjunto? Ah, fácil, professor. Eu posso ter um conjunto só com o A. Não posso? Esse aqui não é subconjunto do A? Tá certo? Tá. Deu para ver melhor agora? Eu posso ter um conjunto só com o B. Não é subconjunto do A também? Vou até colocar assim, ó. Tá contido em A. Tá contido em A. Só com o C. Tá contido em A. Alguma dúvida? Esses três conjuntos unitários que eu coloquei são todos subconjuntos do A. Mas no conjunto das partes são todos subconjuntos possíveis. Então podia ser assim também, não podia? Por exemplo, esse subconjunto aqui, ó, também é subconjunto do A. Professor, qual é o nome dessa propriedade para mim anotar aqui rapidinho? Conjunto das partes de um conjunto. Esse outro aqui, ó, também não é subconjunto do A? Esse aqui também, né? Ó. Alguma dúvida? São todos os conjuntos unitários possíveis do conjunto A. São todos os conjuntos com dois elementos que são possíveis do conjunto A. Não tem mais nenhum outro. Ah, professor, não poderia ser o C e o B? Poderia, mas C e B e C têm os mesmos elementos, então são iguais. Perfeito? Até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida que são todos elementos, são todos subconjuntos do A? Tem mais algum que você possa me falar? As possibilidades ou tem mais algum? Não. Não tem? Vocês estão completamente errados. Porque, primeiro, o conjunto vazio é subconjunto de todos. Não importa quem seja. Então, falta esse, não falta? Ai, que droga. Não é? Mais algum? Sim. Agora acabou. Tem o próprio, né? Ah, e tem ele próprio. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Lembra? Flexível. Aquela propriedade é flexível. Então, tem quantos agora? Vamos contar. Começar do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, tem 8 subconjuntos, o conjunto A. Né? Contando com o vazio e com ele mesmo, né? Tá certo? Os conjuntos que são menores que o conjunto é chamado de conjunto próprio. Então, são subconjuntos próprios de A, esses 6. Tá certo? 6 não, 7, né? Porque esse aqui também é menor que o A. E tem esse outro aqui, que é um subconjunto, na verdade é o próprio A, mas não é menor que A, então não é um subconjunto próprio. Mas são todos os subconjuntos possíveis. Então, quem é o conjunto das partes de A? O conjunto das partes é um conjunto que tem dentro dele todos esses. Perfeito? E eu vou escrever ele agora, tá? Vou apagar e escrever o conjunto das partes de A. Para você ver qual é o símbolo, né? Tá certo? Para você ver qual é o símbolo. E que são esses aí mesmo, né? Então, o símbolo é um P assim meio afrescalhado, que eu não sei desenhar, entendeu? Conjunto das partes de A. Claro, como é um conjunto, ele começa sendo desenhado com chaves, né? Então, qual é o primeiro? O menor de todos. O vazio, não é? O próximo. Os que só têm um elemento, né? Vamos colocar assim na ordem, né? Depois, os que têm 2 elementos. Oi? Depois, os que têm 2 elementos. Meu Deus do céu. Estou pegando cada um pincel pior que o outro. Colegas, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, mas é terrível. Misturar as cores assim, né? Na verdade, eu gosto de misturar as cores que fica mais didático. Mas tem 2 cores que quando a gente mistura, não presta. Causa dificuldade de aprendizado, entendeu? Que são essas cores que eu estou colocando aqui. Me perdoe, mas foi necessário. Tá certo? Olha aí.
nenhum elemento, um elemento, dois elementos e o próprio, né? Que tem 3 elementos, né? Tá certo? Alguma dúvida aí, ó? Então, deu 8, né? Tá certo? Eu vou pegar um outro exemplo. Em vez de pegar esse B com 4, eu vou pegar o B só com 2 elementos. Tá certo? Então, quem seriam os conjuntos das partes de B? Opa. Novamente, o vazio é subconjunto de todo mundo, né? Depois os com um elemento. Bom, como o B só tem 2, então o próximo só pode ser o... Olha quantos deram. 1, 2, 3, 4. Se eu fosse fazer aquele conjunto antigo que eu não fiz, né? Digamos, 1, 2, 3 e 4, com 4 elementos, né? Ia ficar assim, né? Ó, vou apagar o A de novo, tá? Vou apagar o A para estender, porque a minha lousa é muito pequena. Então, vamos ver... Oi? Eu queria te fazer essa pergunta, já tinha alguns minutinhos, só que agora eu consegui a oportunidade. Eu cheguei a uma conclusão, a quantidade de conjuntos de partes que um conjunto pode ter, no caso, nessa sequência, é igual a 2 elevado ao número de elementos que possui esse conjunto, no caso. É por isso que eu queria fazer você para concluir isso, entendeu? É isso mesmo. Então, tem o... Mas só porque inclui o vazio e ele próprio, né? Então, ó, olha aí. Na verdade, isso tem a ver com o que você estudou lá no segundo ano do ensino médio, aquele negócio de combinação, né? Tá certo? Olha aí. Primeiro os com um elemento. Depois, os com 2 elementos. Se você não estiver enxergando, não tem problema não, porque eu vou contar depois de novo, tá? Bom, todos com 2 elementos que começam com 1. Agora que começa com 2. Não pode ser 2, 1, porque o 2, 1 é igual a 1, 2, né? Aí vai repetir, né? Agora, olha como isso tem tudo a ver com aquele negócio da combinação. Você sabe quanto é a combinação 4, 1 a 1? Dá 4. 1, 2, 3, 4. Combinação 4, são 4 elementos, né? 2 a 2. 1, 2, 3, 4, 5. Dá exatamente 6 se você fosse fazer. Combinação de 4, 3 a 3. Aí só dá 4, né? Tem que dar 4 só, né? 4, 3 a 3 dá 4. Então tem que dar 4 conjuntos. Tá certo? Então, primeiro. 1, 2, 3. Professor? Oi? Uma aluna pediu para só voltar um pouco, ela se perdeu. Tá. Colega, a gente viu agora há pouco, né? Um colega concluiu o seguinte. Professor, eu já sei quantos conjuntos vão dar no conjunto das partes. Vai ser 2 elevado ao número de elementos, né? Porque ele observou que quando a gente fez para esse, deu 4 conjuntos. Tem 2 elementos, 2 ao quadrado. Quando fez para esse, deu 8 conjuntos, porque tem 3 elementos, 2 ao cubo, né? Aí, conclusão, aqui tem 4 elementos, 2 elevado à quarta vai ter que dar 16, né? Aí eu disse mais ainda. Isso tem tudo a ver com o que você estudou no segundo ano do ensino médio, aquele negócio de combinação, tá certo? Por exemplo, se você pegar assim, ó, combinação 4, 0 a 0, isso dá 1, aqui o primeiro. Se você pegar combinação 4, 1 a 1. Isso dá 4. Quer dizer, você está agrupando 4 elementos de 1 em 1. 1, 2, 3, deu 4. Se você agrupar de 2 em 2, se você pegar os 4 elementos e agrupar de 2 em 2, é combinação 4, 2 a 2, que vai dar 6. Você pode fazer a conta, né? Lembra que isso aqui é 4 fatorial sobre P fatorial, 4 menos N menos P, que é o de cima menos o de baixo fatorial. Tá certo? Isso aqui é 4 fatorial sobre 4 fatorial, o número dividido por ele mesmo é 1. Tá certo? Aqui, ó, é 4 fatorial sobre... Agora eu vou fazer direto. Aí, o 1, aqui era o 0, agora 1. Aí, 4 menos 1, 3 fatorial. Aí você tem, aqui é 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Cancela isso com esse e dá 4. Nesse aqui, para dar 6... vai dar 4 fatorial
sobre 2 fatorial, aí 4 menos 2 é 2 fatorial. Então, isso aqui é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial é 2, e esse 2 fatorial eu vou cancelar esse com esse. 4 vezes 3, 12 dividido por 2 dá 6. Né, ó? Aí 4, 2 a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o próximo 4, 3 a 3 é como esse aqui. Né? Vai dar 1 de novo. Né? Então, vai dar 1 não, vai dar 4 de novo. Perfeito? Pode falar aqui as contas, né? Ó. Já está gravado, depois você pode olhar, não tem nenhum problema. Aí, ó, vai dar isso aqui, ó. É 4, 3 a 3, o resultado vai dar 4. E se você fosse calcular o 4, 4 a 4, vai dar 1 de novo, que é o próprio conjunto, né? Ó. Esse aqui, ó, com nenhum elemento, o vazio. Com um elemento, 1, 2, 3, 4. Com 2 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 3 elementos, vai ter que dar 4. Então, já vê. E com 4 elementos é ele próprio, vai dar o próprio C. Perfeito? Mas vamos fazer essas divisões aqui, tá? Isso é o conjunto das partes de um conjunto. Isso é interessante, né? Pelo menos eu acho. Vai dar 1, 2 e 4. Tá certo? Aí vamos lá. Aí o próximo é 1, 3 e 4. Tá certo? O próximo é 2, 3 e 4. Agora eu acho que foram todos os possíveis, né? 1, 2, 3 e 4. E o último que é o próprio C, né? Então, olha só quantos deu. O colega falou que era 2 elevado a 4. Então vai ter que dar 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se fosse 2 à quinta, daria 32 e assim por diante. Perfeito? Alguma dúvida no conjunto das partes de um conjunto? Vou apagar. Isso é o que a gente vê como conjunto das partes de um conjunto. Tá ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Opa! Acho que eu peguei a coisa errada, né? Tá aqui. Tá certo? Aí tá aí, ó. Aquele formado por todos os subconjuntos possíveis do conjunto, como eu havia falado, né? Agora, veja que aqui, ó, tá maiúsculo, porque aqui dentro só tem conjuntos, né? Ó. Tá certo? Aí, digamos desse aí, ó, que nós acabamos de ver como exemplo lá, né? Tá certo? Então, a gente já viu, né? Vamos só seguir, tá certo? Agora, aqui tem uma pergunta. Eu posso dizer que o A, B pertence a A? Claro que não. Pertence é só de elemento com conjunto. Se for conjunto com conjunto, é está contido, não está contido. Perfeito? Tá ok? Isso aqui não existe, né? Ó, isso aqui, ó, tá completamente errado. Isso não se faz. O que se faz é isso ou cortado, né? Tá? Aí vamos lá. Exercício, né? Então a gente vai encerrar aqui, colegas. Tá? Deixa eu parar aqui a apresentação. Parar aqui a apresentação. E parar também a nossa gravação.